Olá, galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em Miss BR News. Se você não é inscrito, considere inscrever-se. Se já é inscrito, torne-se membro e ajude esse projeto a continuar. Gente, analisando um pouquinho aqui da entrevista entre Mia e Luana no podcast da Mia, tá? Vou começar fazendo aqui uma introdução breve. A Mia está com um podcast chamado Anatomia. Eu achei um projeto bem interessante que eu vou falar no final sobre o que eu acho que esse projeto onde pode levar a Mia esse projeto. Eu gostei muito de como a Mia conduziu a entrevista. É o forte dela, a oratória, todo mundo sabe disso. Inclusive, várias vezes eu falei que a praia da Mia é a comunicação, é a comunicabilidade, é falar com o público. Nisso eu acho ela excelente. Ela tem um ponto muito positivo quando ela entrevista. Eu já tinha observado a última entrevista dela. Ela sabe a hora de falar e sabe a hora de ouvir. Esse timing, às vezes, a pessoa que está fazendo a entrevista não tem esse filtro de saber a hora de falar, a hora de ouvir. Também gostei muito do tom da Luana na entrevista, um tom sóbrio, diferente do que ela fez na última live, um tom mais ameno, sabendo o que falar. Gostei do início, onde a Luana ali pôde falar de como foi o seu processo no Miss Pernambuco. Ela acabou perdendo ali o Miss Recife, depois ela foi aclamada e ela contou a história da aclamação. Aí eu já não gostei muito, porque ela falou que foi tomar um café com a dona e a dona já falou, olha, você é minha indicada. Essas coisas são muito perigosas, porque eu acho que ferem um pouquinho o princípio da meritocracia, tá? Mas isso não é o cerne do vídeo de hoje. O cerne do vídeo de hoje é analisar a entrevista. Gostei muito da entrevista, gostei dos temas que foram abordados na primeira parte, né? Ser mãe versus a vida profissional, essa dicotomia que existe. Gostei muito delas falando ali do papel da mulher na sociedade e de como essas transformações no mundo Miss, elas permeiam essa questão do desenvolvimento da mulher no mercado de trabalho. Isso realmente é muito importante. A própria Luanda falando que quando ela foi mãe, muitas pessoas falaram que a carreira dela tinha acabado, inclusive modelos famosas como a Isabeli Fontana falaram a mesma coisa, que quando descobriram que estavam grávidas, elas tiveram essa ameaça, entre aspas, de sonhos acabados, de vida profissional destruída, e não foi nada disso. A gente está vivendo numa outra época, então eu gostei muito delas terem trazido esses temas para o debate, tá? Foi uma entrevista muito bem conduzida, com muita elegância, muita educação. Gostei muito do tom da Luana nessa entrevista, como eu estava falando, inclusive para falar de temas polêmicos, ela soube falar muito bem, falando que às vezes a mulher ela expressa um desejo e quando ela expressa é incisiva, ela é vista pelo homem, né, como uma mulher que incomoda. Isso não estou falando só do mundo Miss, mas eu estou transportando para a realidade geral. Isso é uma verdade, a gente vive numa sociedade que ainda é patriarcal e eu gostei muito da forma que isso foi abordado no vídeo de hoje. Outra polêmica que aconteceu nesse podcast foi que a Mia acabou falando a frase: eu criei oportunidades para ser a Miss Brasil 2022. E muita gente ali nas redes sociais já repercutindo, falando do resultado do concurso. Gente, eu entendo essa afirmação dela de duas maneiras. Eu acho que ela está falando com certeza do resultado do concurso, e daí eu não concordo, né? Eu acho, mas aí também é subjetivo, pode ter pessoas que concordem, apesar de eu achar que poucas pessoas concordam com aquele resultado. Mas eu acho que o criar oportunidades, aprender um novo idioma, se qualificar na questão da oratória, na comunicabilidade, isso a Mia realmente faz e o faz muito bem. Um inglês muito bom, se comunica muito bem, apesar da dona do Miss Universo ter dito que ela não fez uma boa entrevista, e até hoje ninguém sabe os motivos, porque realmente a Mia tem uma oratória muito boa. Então, acho que esse criar oportunidade é trazer para si uma bagagem cultural e aí uma bagagem de viagens que ela pôde fazer, graças também à sua condição financeira, na infância, na adolescência, a questão de aprender outro idioma, um idioma universal como o inglês. Então, acho que o trazer para si a oportunidade talvez seja nessa questão que ela esteja falando, de se preparar para quando a oportunidade vier. O resultado, todo mundo já sabe a minha opinião a respeito do resultado do Miss Brasil 2022. Eu adoro a Mia, uma grande comunicadora, mas esse resultado ela não merecia o título de Miss Universo Brasil. Mas eu entendi essa questão do criar chances para si em relação à preparação para quando a oportunidade chegar. Eu achei que ela falou, inclusive, em relação a uma coisa além dos concursos de beleza. Outra coisa que foi discorrida durante a entrevista foi as dificuldades que a Luana teve
porque foi eleita muito próximo da data do Miss Universo, então eram jornadas exaustivas, a preparação ali feita com um tempo muito escasso, por isso eu elogiei a decisão de se antecipar ao Miss Universo Brasil devido às condições de dificuldade de uma Miss quando ela é eleita com passaporte na mão, que é como eu chamo, né? Uma Miss que é eleita em setembro para um concurso que é em dezembro, ela vai ter pouquíssimo tempo hábil para fazer as correções necessárias. Se ela tiver uma correção ali no inglês para ser feita, se ela tiver melhoras de oratória, se ela tiver que ter melhoras de passarela. Geralmente a Miss não é pronta, tá? A própria Júlia Gama, que foi a nossa melhor Miss aí em anos, não estava pronta. Ela teve praticamente um ano de preparação. Então a Luana abordou, e a Mia também fez uma pincelada sobre isso, elas abordaram muito bem essa questão do tempo de preparação. Por isso eu achei uma ideia positiva, uma ideia salutar da antecipação do concurso, para que a Miss, mesmo que ou pela organização ou a preparação sendo feita por ela mesma, possa ter tempo hábil para não ficar com um calendário tão apertado. Tá? Nossas misses, elas são eleitas geralmente muito em cima do concurso. Talvez ali a franquia Mundo ainda tenha essa tradição de fazer o concurso ainda bem antes do Miss Mundo, né? Até porque o Miss Mundo sempre atrasa, então a Miss acaba tendo um tempo de preparação muito bom. E eu achei essa ideia do Miss Universo Brasil, independente de CEO da organização ou não, eu achei uma ideia positiva e salutar, porque eu acho que vai ajudar a Miss na preparação para o Miss Universo, para ela ter mais tempo de preparação para escolher vestido, para escolher traje típico, para fazer as correções necessárias, porque toda pessoa precisa ali de aperfeiçoamentos, tá bom? Uma outra coisa que Luana falou na entrevista que eu realmente achei interessante, que acabou mudando um pouquinho o meu ponto de vista em relação à preparação dos concursos, de como a Miss chega no concurso de beleza, foi que ela disse que ficou um pouco mais oculta antes do concurso Miss Brasil começar, deixando que outras candidatas aparecessem mais. Ela falou ali que tinham duas candidatas que eram muito cotadas antes da final, que eu acredito que sejam Eduardo Dallagnol e Gabriele Marinho. Ela não disse, mas é o que eu presumo, que eu estou supondo, né? Ficou nas entrelinhas, que eram essas duas, e que ela preferiu ficar ali quietinha e aparecer já no Miss Brasil. Foi uma estratégia que deu certo. Ela passou como rolo compressor ali na preliminar e na final, e ali não teve para ninguém. Bom, talvez para Miss Brasil eu acho que seja uma boa estratégia, mas pensando em Miss Universo eu acho que essa estratégia não daria certo, porque eu acho que no Miss Universo você já tem que chegar grande, né? Se você observar as candidatas que ficaram no top 5, até no top 12, mas principalmente ali no top 5, todas ali já chegaram muito fortes desde o confinamento. A Miss Dinamarca chegou muito forte, a Miss Nigéria já estava muito cotada, a Miss México não era forte, mas era a dona da casa, aí é um caso específico. A própria Miss Chile, que não foi ao top 5, mas já chegou muito fortalecida, né, com uma grande torcida, um grande engajamento, já aparecendo muito tempo. A própria Miss Venezuela, antes do concurso, deu entrevista para várias TVs latinas, inclusive para Telemundo. Então eu acho que para a estratégia doméstica, essa estratégia da Luana pode realmente dar certo, porque o Miss Brasil é uma outra atmosfera. No concurso mundial, eu acho que você chegar com uma projeção, chegar já grande, entre aspas, chegar conhecida do grande público ali que consome os concursos de beleza, é importante. Então, eu acho que é uma estratégia boa para concursos nacionais, mas eu acho que para o Miss Universo não é uma estratégia tão inteligente. Bom, gente, em suma, não foi uma entrevista polêmica como muita gente esperava, com bombas, com acusações bombásticas, porque eu acho que tudo que tinha que ser dito a respeito do assunto Miss Universo, né, aquela questão de projeto social e tudo, isso já foi dito, e o que não foi dito tem que ser resolvido entre eles, ali nos bastidores, ou na corte, seja lá onde for. Eu acho que isso já não tem que ser levado mais para o âmbito público, né? Eu acho que ela fez certo, deu uma entrevista ali bem, com um semblante bem tranquilo, falando muito bem, bem segura, passando tranquilidade, com um tom ameno. Gostei muito da entrevista, gostei muito da Mia, né? Já tinha visto a primeira entrevista, gostei bastante. Acho que elas tocaram ali em temas muito importantes, ali, além do mundo Miss, temas como rede de apoio às mulheres, a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, autoconhecimento, saúde mental, saber dizer não, saber valorizar o sim, saber se valorizar, saber se amar, saber o seu limite. Eu gostei muito de como esse podcast foi conduzido. A Mia, eu acho que acertou o tom realmente, eu acho que essa é a praia dela, e se ela for nisso aí, ela vai muito longe. Eu acho que pode ser um espaço legal para que as misses possam falar, para que as misses possam se pronunciar.
ou outras mulheres ou outros homens que queiram ali contribuir sempre com a sua opinião. Achei que tanto a Mia quanto a Luana estão de parabéns pela forma que a entrevista foi conduzida, pela seriedade que o papo foi conduzido. Eu acho que foi enriquecedor a entrevista delas, gostei bastante. E gostei, achei até inclusive que a dicção da Luana está muito melhor, a forma que ela fala está muito melhor. Ela falou que está até hoje trabalhando oratória, né? Até porque ela tem uma carreira de atriz fora do mundo Miss, né? A carreira Miss deve se encerrar agora, quando ela passar a coroa, mas a vida dela continua e eu acho que ela está se aperfeiçoando. Gostei muito da oratória dela e achei que a dicção dela melhorou bastante, tá certo? Então é isso, gente. Em resumo, adorei a entrevista, eu acho que o tom da entrevista foi muito bom. As informações que a Luana trouxe foram muito esclarecedoras para a gente entender como é o processo de preparação. É um processo árduo, é um processo difícil. O dela começou lá em 2019 para culminar agora em 2024. Então foi um tempo de trajetória muito grande. Em relação à Mia, é isso. Não vou ficar analisando se ela mereceu ou não. Isso já é um outro momento. Mas como entrevistadora, realmente, essa é a praia dela. E eu vejo um futuro brilhante para esse podcast dela. Gosto muito dela, porque eu acho que na área que ela realmente vai bem, ela se destaca bastante, né? Uma das misses, na minha opinião, com a melhor oratória da história do Miss Brasil e Universe. Fala muito bem, tem o dom da palavra, e isso é dom, gente. Isso é dom. Pode ser aperfeiçoado, mas ao falar bem a oratória também é um dom, tá certo? Então é isso sobre a entrevista. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.